Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pastor Júlio César, Ponto de Vista Podcast, hoje aqui com vocês, uma alegria imensa estar aí nesta noite de segunda-feira falando do amor de Cristo ao vosso coração, tá bom? E hoje um programa especial, 17ª edição. Estou recebendo aqui duas figuras extraordinárias, né? Pessoal da ADEMAC sempre contribuindo muito aqui para o crescimento do nosso canal, com experiência, com coisa bacana. E aqui do meu lado esquerdo, Felipe Franklin, e aqui do meu lado direito, Gabriel Pavone. Os caras muito fera mesmo, pessoal de Deus, né? O Felipe, irmão do Tiago Franklin. O Tiago é um irmãozão, gente boa demais. Aliás, os Franklin, vou falar para você, viu? É de Deus mesmo, né? Querido, obrigado, viu, Felipe, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma honra e é uma alegria estar falando sobre Jesus aqui na rádio. Eu sei da audiência que tem na rádio. Para mim é importante estar aqui também falando um pouquinho mais sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Bacana. Você é o coordenador de evangelismo, né, da ADEMAC, é isso? Isso mesmo. Show de bola. Daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas para você, então. E o Pavone também. Você gosta de fazer perguntas. Eu pergunto, vocês se viram. Desse jeito aqui, tá? Gabriel Pavone, querido, obrigado por estar conosco também, viu? Amém, muito bom aqui. Tive algumas oportunidades de ver alguns vídeos da rádio. Achei bem legal. A mocidade lá da minha igreja já tá batendo ponta aqui já, né? Tá, Galerinha boa. Tem aí a proposta aí, quem sabe uma programação dos jovens da ADEMAC, né? Tem que rebentar a boca do balão, né, Amandinha? Vai chegar com tudo, né? Tá bombando, né? Vamos ver essa semana também, pastor Fernando, vigília chegando, né? Sexta-feira, a segunda vigília Aviva aqui. O Felipe está ali nos ajudando, aqui esse é o Felipe Franklin, o outro Felipe é o Felipe Cristóvão Colombo, opa, é o nosso Filipinho aqui do canal, né? Felipe, você serve a Deus de berço, é isso? Nasceu num lar cristão? Nasci num lar cristão, com 6 anos de idade, né? A gente veio para Londrina, eu nasci em São Paulo, a gente veio para Londrina e desde então, desde os 6 anos, hoje eu estou com 28, faz 22 anos que a gente está aí, na presença de Deus. Você é mais velho que o Thiago? Não, o Thiago tem 30. É por isso que ele está sem cabelo, né?
Ele vai matar aí a hora que vê isso aqui, né? Tiagão já perdeu. Já perdeu, porque é mais velho, né? Mas aí foi com 12 anos eu me batizei nas águas, com 13 no Espírito, e com 16 eu entendi qual que era o meu chamado, e desde então a gente tem feito isso. Você viu um cara santo, né? Você De viu, história né? diferente da nossa, Bem né? diferente da nossa. E como é que nasceu, aos 16 anos, essa chama por evangelismo? Posso usar o termo missão urbana, né? Sim. Na igreja, na realidade, não tinha um departamento de evangelismo e chegou alguns jovens novos. Posso até citar o Arthur Cabreira, é um deles. E aí a gente montou o nosso grupo. Puxa bem pertinho assim para aí. A gente montou o grupo, né, de evangelismo e começamos a evangelizar de madrugada nas ruas. Então a gente fazia os trabalhos de evangelismo com pessoas em situação de rua toda sexta-feira. E aí foi fazendo em biqueiras, depois a gente foi fazendo alguns eventos de tarde, com jovens, com crianças, e aí não parou. Mas alguém chegou em você e falou que você tinha que sair para evangelizar? Não. E como é que nasceu esse negócio assim? A gente lê a palavra de Deus, né, e a gente aprende que o ID é para todos, mas nem todos fazem, né, o que o Senhor nos ordenou. Eu li e eu entendi que eu precisava fazer, e desde então eu não parei, eu tenho feito. Mas não foi alguém que falou assim, você precisa evangelizar. Foi através da Bíblia mesmo. Lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo impulsionando você. Isso, perfeito. E qual que foi a sua primeira experiência assim? Você lembra quando foi a primeira vez que você falou assim, vamos para a rua? Como é que foi esse negócio? Eu lembro e assim, foi desafiador, né? Porque era algo novo. E aí a gente tem os medos, né? O medo de passar vergonha, o medo de acontecer alguma coisa com a gente. E aí começa a vir esses medos, né? Mas aí o Espírito Santo nos deu coragem e a gente saiu para falar. Mas aí foi mais tranquilo. Esse foi com panfletos, né? Panfletagem, batendo de porta em porta e falando de Jesus. Mas assim, o que mais marcou mesmo era quando a gente fazia trabalho com pessoas em situação de rua, que aí a gente levava lanche para eles e falava de Jesus. E também era algo novo, porque a gente nunca tinha feito. E foi através das ruas aí que a gente conheceu o Valdão, um skatista profissional que estava na rua. Valdão. É o Edivaldo. Edivaldo Valdão. O Grande Valdão, cara. Esse é top. Não conheço ele. Anda de skate, rima. O Valdo já faz mais de 6 anos, se eu não me engano, que ele está liberto do crack, da bebida. Eita glória. E a gente teve a oportunidade de conhecer ele. Foi um desafio, na realidade. O desafio era sair, falar de Jesus para alguém e gravar. E aí a gente estava com uma pizza no carro. E, na época, a Camila, minha namorada, ela falou assim, amor, vamos entregar para ele. E aí a gente parou o carro, desceu. Mas por que você estava com uma pizza no carro? A gente tinha ido numa pizzaria e comprou uma pizza. Vocês compraram para vocês comerem? Pra gente comer. Vamos para casa comer uma pizza. Isso. Aí a gente estava indo na 10 de dezembro, aí eu vi ele lá, e a gente parou o carro, começou a falar com ele, perguntou se ele estava com fome, ele falou que estava. Eu falei, vamos comer uma pizza junto? Vamos. Aí abriu uma caixa de pizza e comemos juntos lá. Você, a Camila e o Valdo. A Camila também é na mesma vibe, então. É um pouquinho mais louca. Mais doida. Ela é. Eita, devia ter trazido ela também, né? Ela é benção. Saiu quase agora do serviço, aí eu deixei ela em casa e já vim pra cá. Meu Deus. Correria com a Laurinha. E aí então, vocês sentaram lá e começaram a comer a pizza? Comemos a pizza, falamos de Jesus, e aí o objetivo era gravar um vídeo pequenininho, a gente gravou um vídeo dele falando, né? Para as pessoas permanecer na presença de Deus. Aí ele trouxe uma palavra ali evangelística, né? E desde então, toda sexta-feira a gente ia lá levar lanche para ele, e aí a gente sentava, falava de Jesus, ele falava umas rimas lá, que ele tinha escrito rimas, e falava de Jesus lá, e é benção. Essa semana eu fui lá na casa dele lá. Tá firme com Cristo. Graças a Deus. Que bacana, né? Essa foi a primeira experiência. Eu acho que essa foi uma das mais marcantes. Das mais marcantes. Isso. E a primeira vez, até ontem eu pregando, eu levei uma mensagem pronta para pregar, chega lá na hora, mudou tudo,
né? E eu acabei pregando sobre o Lucas 15, lá, o filho pródigo. E uma das coisas que eu falei na minha mensagem ontem, na mensagem que eu preguei ontem, que na maioria das vezes, você que tem mais essa experiência na rua do que eu, você pode dizer, a maioria já passou por igreja. Sim, é isso? Já. E tem uns caras que conhecem a Bíblia mais do que nós, não tem? Tem. Rapaz. Tinha todas as vezes que eu via ele, o baiano, ele falava para mim assim, o que está escrito em 2 Timóteo 2,15? E aí eu falava, rapaz, eu não sei. Ele falava, procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí? E aí aquilo ali martelava no meu coração, porque eu pensava, nossa, eu estou aqui falando de Jesus para eles, e o cara sabe mais Bíblia do que eu, e eu não leio a Bíblia, e isso aí despertou um interesse em eu ler a palavra de Deus também, porque eu falava assim, eu pegava um versículo, ia lá e queria evangelizar com aquele versículo, mas eu não tinha aquela sede de ler a palavra de Deus. Então, isso aí era uma pancada que a gente tomava. Eu lembro do Thales naquela música, tapa na cara do eu. Não é? Mas é bem assim. Tem muito evangelismo que a gente faz, que a gente literalmente quebra a cara. Porque é da onde a gente menos espera, né? A gente chega, vê a pessoa em situação de rua, nunca imagina. Falei, não, essa pessoa não conhece Jesus. Vai chegar lá, a pessoa já conheceu Jesus, é de berço, é alguém que já teve uma vida com Deus, só que infelizmente desandou. Só que é aquilo, né? Assim como eu já fui fora, sempre tem algo que faz lembrar, que fica martelando. Você nasceu no lar evangélico também? Mais ou cristão? menos. Eu posso dizer que sim. Eu moro com a minha avó desde que eu nasci. Minha avó sempre me levou na igreja. Sempre fui do berço evangélico. Nasci na igreja praticamente. Me batizei com 12 anos também. Tive um encontro apesar que eu tive um encontro real com Deus com 21 anos. No grupo de encontro dos homens. Tive um encontro com o Espírito Santo. E é interessante pensar sobre isso, né? Eu Nascer na sempre falo, igreja e depois de 21 anos ter encontro real. Então, eu sempre falo o seguinte, eu era assembleano, hoje eu sou crente. Os assembleanos aí, por favor, me entenda, tá? Porque filho de crente não é crentinho. E eu nasci dentro da igreja e eu achava que eu era o cara da igreja, porque eu estou ali desde pequenininho, cresci ali, dava trabalho para pastor. Uma vez eu botei o pé em cima do banco, o obreiro me chamou a atenção. Eu falei, ué, cara, você acabou de chegar, deixa aqui, o pé aqui, vai encher o saco. Não, entendeu? Então, verdadeiro malinha. Exatamente. Então, assim, depois que eu vou usar o termo desviei, mas eu não era crente. Sim. Eu não era salvo, entende? Eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha um relacionamento, um contato com o Senhor, né? Então, assim, depois que eu retorno, né? E eu vim aqui para entrevistar, estou contando a minha experiência, né? Top. Não, aí, melhor ainda. Aí depois que a gente sai, que a gente vê, poxa vida, lá na casa do Pai é o Lucas 15, né? Lá na casa do Pai é melhor, né? Lá que é o bom. Aí você volta para trás, igual aquela música do Chaves, né? Com o rabo entre as pernas, né? Quietinho. Mas é Deus trabalhando. Você falou isso, ó, só dar um ponto. O conhecimento natural é diferente do conhecimento espiritual. E Judas, ele andava com Jesus, ele sabia a forma que Jesus se comportava, o jeito que ele pegava no copo, como ele deitava, como ele dormia, só que ele tinha um conhecimento natural. Ele não tinha um conhecimento espiritual. E você pode ver que Paulo, assim que ele teve um encontro com Jesus, ele teve um conhecimento espiritual. Tanto que a conversão dele, podemos dizer que foi assim instantânea, né? Ele teve algumas experiências de ver Estevão, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele realmente se converteu. E a gente vê isso muito na igreja, né? Pessoas que têm 20, 30 anos de membro na igreja, mas conhecem apenas as escrituras ali, um conhecimento natural, não tem um encontro verdadeiro com Cristo, né? Bacana. Ô Felipe, deixa eu te perguntar. Hoje, qual a maior dificuldade que você encontra, se é que encontra, para trabalhar com o evangelismo, principalmente com a juventude? São duas. Os mantenedores, a gente precisa de pessoas dispostas a investir, né,
graças a Deus ele tem enviado, tem nos surpreendido, mas o nosso objetivo, né, é maior, então a gente precisa de muita coisa e acaba tendo essa dificuldade das pessoas investir na obra. E o outro lá em Lucas fala, né, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E quando fala de evangelismo, poucas pessoas querem ir. E as que querem é aquelas que querem ir para se aparecer. E o evangelismo é um pouquinho complicado porque, querendo ou não, você está indo ali levar um alimento para a pessoa. É a galerinha que dá a marmita com uma mão, na outra faz a selfie. Faz a selfie. Exatamente. Então, e isso aí acaba atrapalhando. Porque a pessoa acha que está indo para um rolê, mas na realidade ela está indo para uma missão, né? Não é um rolê no shopping ali que você vai se divertir, não. Então isso também é algo que é uma dificuldade muito grande, né, nesse meio evangelístico. Você vê assim também essas duas dificuldades mais latentes? Ou você tem uma outra a acrescentar? Cara, mas é exatamente isso. Foi o que eu falei antes de começar o podcast. Eu acompanho o Felipe faz bastante tempo. E teve várias vezes de 11 horas da noite o Felipe e o Gabriel vão fazer evangelismo. Aí eu falei, bora. Aí a gente chega lá e fala, vai vir uma galera. Mas não, vai só eu e o Felipe mesmo. Várias vezes. E ele sempre fez o convite, sempre deixou aberto para muitas pessoas, vamos dizer. Mas é exatamente isso. É muito difícil se achar quem realmente quer. Porque às vezes as pessoas só querem fazer um evento grande, só quer quando tem alguma mídia, alguma coisa diferente. Mas quando é para fazer uma visita, alguma coisa mais pessoal, alguma coisa que não vai ter aquele retorno de pessoas stalkeando, as pessoas não querem ir. Mas se chamar para um evento assim, numa chácara, num campo, vixe. Churrasco. Vem aquela muvuca. Churrasco ferve, né? Agora você chamar alguém, vou fazer uma visita ali na biqueira, 11 horas da noite. Aí você vai, não, mas eu não posso, tô cuidando da minha mãe, eu tô cansado. A gente sempre passou por essa dificuldade, exatamente assim. Umas desculpinhas. O crente tem uma desculpinha esfarrapada, né? Uma pior Desculpa que a outra. O termo, é brabo, né? Às vezes fala que não vai, não posso. Tô cansado, tal. Aí depois posta uma foto em algum lugar. Aí você fala, tá cansado. A canseira aí. Na realidade, esse mentiroso é bom não ir mesmo, porque vai atrapalhar, né? É verdade. Não é verdade? É livramento. E você É falou livramento. Isso, o terceiro ponto é esse. As pessoas despreparadas que vão. Porque tem muita gente que tem boa vontade, quer ir. A pessoa está ali, não, eu quero ir, mas ela não sabe como ir ou o que fazer. Tem até uma história engraçada. Uma vez a gente saiu para evangelizar e uma jovem que estava com a gente, que é uma amiga muito querida, ela estava despreparada e ela bateu palma numa casa. E a pessoa falou assim, o que foi? Ela falou, não, vim trazer um panfleto e tal. A senhora tem um minutinho? Ela falou, não, põe aí na caixinha. Ela falou, não, mas é rapidinho, vem aqui, rapidinho. Ela falou, não, põe na caixinha. E aí essa jovem falou, eu não sou testemunha de Jeová, não. E aí a mulher gritou lá de dentro, mas eu sou. E eu estava do lado dessa jovem. Aí eu não sabia onde enfiar a cara. Então a gente precisa ter sabedoria, né? Sim. Sabedoria na hora de falar, como se comportar. Então é preciso ter essa sabedoria. O duro que ela é uma testemunha de Jeová, né? Exatamente. Os outros aqui não são, né? Você entendeu, né? Mas não é fácil. Uma vez a gente estava também no evangelismo, na última rua do bairro, lá perto de um vale, aqui para a Zona Norte, né? E quando chegou lá, nós estávamos em 3. E um deles era músico aqui na igreja. Beleza. Podemos entrar, estava tudo aberto, né? Podemos deixar um folhetinho com vocês, tal. Aí uma delas assim, com aqueles coques da irmã, sabe, do círculo de oração. Vocês fazem uma oração aí? Aí a gente começou a orar. Na hora que nós erguemos as mãos e falamos assim, em nome de Jesus, todo mal que está nessa casa, a mulher, pau, manifestou. Aí o músico aqui já... Cadê o pastor? Aí já chegamos, né? Tacamos a mão na cabeça, expulsamos, né? Deus já libertou em nome de Jesus, tal, foi liberto. Aí o camarada, rapaz, se o senhor não está aqui, saiu correndo. Foi uma experiência tremenda, né? Até hoje, quando eu encontro com ele ainda, ele fala, você lembra? Lógico que a gente lembra, né? Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né, Pavão? Sim. Tanto no preparamento na teoria, na prática, quanto o espiritual. Que
A gente sabe que a gente tem que ir preparado tanto em oração quanto em jejum, mas também na palavra. Você saber o que falar, saber como agir, onde olhar. Tem situação que a gente não pode chegar e ficar tipo assim, né? Tem que dar uma disfarçada, tem que saber tratar, saber ouvir muito também, que é o que a gente mais vai fazer evangelismo. Sim. A gente leva a palavra, mas a gente mais escuta. Às vezes a maioria das pessoas só querem desabafar, porque a gente que trabalha com mais pessoas de situações de rua, elas se sentem muito inseguras às vezes, porque a maioria das pessoas só vão lá, entregam algo para comer e saem. Mas o que elas querem é só passar 5 minutinhos, um abraço, quer falar alguma coisa, que é o que elas realmente precisam, né? Não só uma palavra, também um amigo, alguém ali literalmente para ser Jesus na vida delas. Quais são os pré-requisitos para a pessoa fazer esse trabalho de evangelismo de rua? Dá para citar vários, mas eu posso resumir em um: amar. E quando eu falo amar, não é amar só as pessoas que estão próximo, né? Porque é fácil eu olhar para o Pavone e falar, eu amo o Pavone. Mas e aquele desconhecido ali que eu não sei, eu amo ele? Então as pessoas, elas têm a facilidade de ser seletivas, né, no amor. Eu amo tal pessoa, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, só que o irmão que senta do meu lado na igreja eu não amo. A pessoa que está em situação de rua, toda suja, fedendo, eu não amo. Aquela pessoa que está no asilo ali, que a família abandonou, eu não amo. Aquela criança que foi abusada, eu não amo. Então ela ama um, mas o outro ela não ama. Então essa pessoa, ela precisa realmente se converter e entender que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo é todos. Não é só quem está do seu lado, não, é todos. Se essa pessoa ela tem esse amor, ela tem uma bagagem bem grande aí para evangelizar. Eu posso dizer que as outras coisas são detalhes, né? Porque é o Espírito Santo que faz. Então, se eu amo e se eu entendo que eu preciso me dedicar em ler a palavra, aprender, ter uma consagração em oração, em jejum, eu vou sair na rua com o meu coração disposto a amar e o Espírito Santo vai fazer a obra. A gente aprende assim, tem que aprender, eu aprendi assim, olhar a pessoa e separar a pessoa do perro da pessoa, talvez do pecado da pessoa. E só consegue amar do jeito que você está falando aquele que entende o amor de Deus? É isso? Sim, eu falo isso com certeza. Porque se a pessoa ela não entende o amor de Deus, que ele morreu numa cruz por todos, ele não morreu só pelo justo, ele morreu por todos. Então, se você não ama a todos, dificilmente você vai conseguir falar de Jesus. Porque aí você vai selecionar. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, Jesus ama aquela, eu vou falar de Jesus para ela. Aquela ali, não. Aquela pessoa ali já está mergulhada no pecado, Jesus não ama ela. Aí você não vai falar de Jesus para aquela. Então, isso é uma coisa errada. Se você ama um, você precisa amar todos. E é difícil. Recentemente, eu fiz uma dinâmica na igreja e eu peguei uma cadeira, coloquei uma pessoa na cadeira e falei, quem está disposto a trocar o lugar com essa pessoa? Ele vai morrer queimado agora, e quem está disposto a trocar? E ninguém levantou a mão e falou, eu estou disposto a trocar. Na igreja, ninguém. Por quê? Eu não vou morrer no lugar dessa pessoa. Eu, Felipe, eu tenho uma filha de 3 aninhos. Se falar, você precisa morrer no lugar dela, eu vou facilmente. E se for uma pessoa que não vai com a minha cara e eu não tenho tanta afinidade, será que eu teria coragem de morrer por ela? E se for alguém que te fez algum mal, te chutou a canela, falou mal de você, e aí? Será que teria? Na teoria a gente até que fala que sim, né? Mas na hora da prática que as coisas pesam. Queridos, o evangelho é bem mais profundo do que se fala, né? Na prática, por isso que eu gosto muito de Tiago, né? O Tiago diz assim, sejamos praticantes, não apenas ouvinte. Né? A gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas tem muita gente ouvindo e fazendo muito pouco. Né? Sim. Fazendo muito pouco. Sentado aí no lugar que você está, na sexta-feira, nós recebemos um missionário aqui. A primeira vez que ele foi enviado ao campo foi no ano de 1981, foi para o Chile. Retornou, ficou um tempo lá, né? Não me lembro quanto tempo. E depois retornou para o Chile e ficou 22 anos. Está há 22 anos lá.
E ele falou algo muito importante, que os filhos dos missionários que foram enviados voltaram e não voltaram para a missão. E os missionários que foram enviados estão voltando e não estão voltando a fazer missão. Você disse aí, é muito difícil material humano para fazer essa obra, né? Você sabe identificar ou dizer qual é o maior problema hoje que a gente está sentindo esse déficit de pessoas para a obra do Senhor Jesus Cristo? Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, ó, eu vou sair, mas vocês vão lavar a luz. Era eu e o Thiago que ficava em casa, eu e meu irmão. E aí ficava um empurrando pro outro. Ah, você lava, eu seco. Não, você seca e eu lavo. Aí ficava um empurrando. No final, a minha mãe chegava e ninguém tinha feito nada. E eu acredito que isso acontece quando se trata de evangelismo, porque, graças a Deus, na minha igreja não, mas existem igrejas que o pastor fala, ó, vocês, departamento de evangelismo, que evangeliza. E é o corpo de obreiros, não. E aí e tem outros que o departamento de evangelismo fala, não, é os pastores que tem que evangelizar, é o corpo de obreiro que tem que evangelizar, e fica um jogando a bola para o outro. E a pessoa não evangeliza. Então, isso é uma dificuldade que a gente vê das pessoas pensarem que o ID é só para quem já é presbítero, já é pastor, ou é só para os missionários, e elas jogam esse peso sobre as costas dele e falam, não, eu não preciso evangelizar porque tem os missionários. Então, o ID é para eles, mas, na realidade, o ID é para todos. E tem um termo errado que eu não gosto, que é sair para evangelizar. Porque nós estamos hoje aqui e vai acabar e nós podemos sair para evangelizar. É como se fosse um evento. Só que o evangelizar é a todo momento. Aonde você está inserido. Se você está trabalhando, você pode falar de Jesus. Se você está estudando, você pode falar de Jesus. É onde você está. Recentemente eu fiz uma entrevista para uma empresa, e nessa empresa eu falei, o que eu vou falar de mim? Porque o rapaz falou, fala de você um pouco. E eu falei, não tem como eu falar de mim. E eu falei de Jesus na entrevista. E o rapaz olhou e falou, cara, me arrepiei inteiro. Porque a entrevista era para uma vaga que eu tinha que fazer uma propaganda de algo. E eu falei, eu faço isso todos os dias. Ele falou, mas como assim? Eu falo de Jesus todos os dias. Eu propago o evangelho todos os dias. E aí eles falaram, nossa, foi legal a conversa que a gente teve. E eu vi que o clima ficou diferente, porque eu convidei Jesus para estar lá. E a gente vai em alguns lugares e a gente não quer convidar ele. E aí isso aí vai fazendo com que a gente vai ficando mais desanimado e acaba desistindo do evangelho, né? Entendi. Ô, Pavone, você está nessa aí também, né? Vou usar esse termo mais jovial aqui, né? Você está nessa vibe aí do evangelismo, né? E você sente essa chama, esse amor também? Cara, é muito, muito doido, porque eu faço evangelismo com o Felipe, vamos dizer que antes mesmo de eu ter meu encontro real com Deus. Só que a questão não foi de arder para fazer evangelismo, foi arder para falar de Jesus. Quando eu comecei a sentir Jesus, eu falei, eu preciso fazer essa pessoa sentir Jesus também. Não posso olhar para essa pessoa, ver essa pessoa precisando de algo e eu saber o que ela precisa de Jesus. E a maioria eu sempre fui de fazer muita ação social. Só que a ação social é bem diferente de fazer evangelismo, de fazer missão. E eu acostumei, né? Nossa, que massa a gente fazer, levar uma cesta básica e tal. Só que você começa a perceber que isso é muito raso, né? Você fala, nossa, é muito fácil você saciar uma barriga, mas não é isso que Deus quer. E quando a gente entende que na verdade a gente precisa levar Jesus, é algo automático. É isso, é igual o Felipe falou, você está numa fila de um banco, você quer falar de Jesus. Se um amigo seu chega e fala, nossa, eu estou assim, 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 você fala, cara, você precisa de uma oração. Você precisa dobrar seu joelho e falar com Deus. Mas como assim? Como é que funciona? Eu falei, cara, você vai dobrar o joelho e vai falar o que você está sentindo. E vai pedir para o Espírito Santo te tocar. E essa maneira que eu venho trabalhando. Não preciso de um local, não é algo que eu espero. Eu falei, nossa, eu vou orar para Deus queimar no meu coração para fazer evangelismo hoje. Não.
É algo que vem do seu coração. Se você é uma pessoa que realmente conhece Jesus, você vai querer falar de Jesus para todo mundo. Não tem como eu estar numa mesa cheia de pão e não querer dividir. E a primeira vez que eu fiz evangelismo com o Felipe, eu lembro até hoje, a gente estava numa praça, tinha muitas pessoas ali em situações de rua, só que a maioria não tinha o que comer. E tinha 2, 3 rapazes lá que eles tinham ganhado um saco de abóbora, abobrinha, sei lá o que é. Eles estavam reunindo todo mundo ali que estava na rua para comer. Eles pegaram uma latinha, colocaram álcool e começaram a fazer uns temperinhos ali. E aquilo ali eu falei, o cara podia estar guardando para comer amanhã, né, fazendo estoque. Não, o cara queria dividir com todo mundo que precisava. E é assim que eu acho que a gente está dentro da igreja, principalmente os jovens que tem mais tempo, que tem mais força ativa para fazer, deveria agir. Levar o pão que está comendo. Mas muita gente pega o pão, que é Jesus, né, guarda ali e se esconde. Não vou espalhar Jesus, que eu preciso de amanhã. Não vou falar de Jesus, senão eu vou perder meu cargo. Se eu vou evangelizar ele, quem que vai falar dele amanhã? Não preciso fazer nada, já tem o Felipe na minha igreja fazendo. E é isso, eu acho. Não é algo que arde, é algo que vive, né? Você está todo dia ali e quer falar disso. Teve um irmão que pregou aqui na igreja um tempo atrás. Como é que chama ali aquele que pregou no 7 de setembro aí? O Jeff Nunes. Né? Ele disse que ele estava indo embora, né? Não, ele ia dar oferta, diz que Deus falou para ele não dar oferta, mas ele ia dar tudo que ele tinha no bolso. Ele falou, não, Deus falou, não, ele falou, mas peraí, Deus, tá? Não dá. É esquisito isso, né? Você vai ver que vai ficar mais esquisito ainda. Aí diz que chegou num determinado lugar assim, o Espírito Santo falou, vira o carro aqui, tal. Aí ele viu uma pessoa que vive na prostituição. Aí diz que o Espírito Santo falou assim, vai lá e entrega o dinheiro. Rapaz. E a mulher dele do lado. Meu Deus. Aí ele pegou e falou para a esposa, né? Ó, mais ou menos assim a história que ele contou. Sim. Aí ele foi lá, e na hora que ele chegou lá, ele falou, como é que é o seu nome? Aí falou, né? O nome de guerra lá e tal. Aí ele foi e falou, ó, o Espírito Santo mandou eu. Aí disse que a pessoa falou, caiu no choro na hora. E a pessoa falou assim, eu já estava indo embora. E eu falei assim, e eu precisando de dinheiro. Eu precisava fazer aqui o que eu estou fazendo, porque eu preciso de dinheiro. E eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, manda alguém aqui. E Ele mandou você aqui. Forte, hein? É muito forte. Tem que estar atento ao Espírito Santo. Exatamente. Você estava falando, e é isso que veio ao meu coração. Tem que estar ligado no Espírito, ligado em Deus. Porque quem anda com Ele, né, faz a obra dele. Quem está no reino dele, então é testemunho todo momento. Sim. Não é, Felipe? Não é assim? Eu vou contar uma experiência bem rápida que a gente teve. Fica à vontade. Eu estava em casa separando algumas blusas e o Espírito Santo me incomodou para sair. E eu mandei mensagem para alguns amigos meus e só o Pavone que respondeu. Eu falei assim, você tá tranquilo? Ele falou, mano, eu tô num churrasco. Aí ele falou, não, mas por quê? Eu falei, é que eu tô saindo para evangelizar. Aí ele falou, você passa aqui? Eu falei, passo. Aí eu fui onde ele estava, né? Peguei ele, a gente fez uma oração dentro do carro. E aí já foi manto, né? Já começou a chorar, já sentiu a presença. E eu falei, Espírito Santo, eu não sei o que o Senhor quer, nos guie. E aí a gente entrou ali no Vista Bela, a gente parou um rapaz lá, falou de Jesus para ele, e depois a gente saiu e entramos lá no São Jorge. Aí a gente foi até uma praça lá do São Jorge, desci o carro, a gente desceu do carro, né? Foi lá, tinha 3 jovens. A gente falou de Jesus, aí perguntou se eles aceitavam uma oração. Um deles falou, meu irmão está doente, aconteceu um acidente com ele, vocês podem orar? Oramos por ele. E depois eu fiz um apelo. E eu falei, vocês querem aceitar Jesus? Eu vou fazer uma oração com vocês. E aí 2 jovens falou que sim e um falou que não. Um falou, não, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Eu falei, então tá bom, não é por força, nós vamos orar. E na hora que eu falei isso, nós vamos orar, tinha um jovem passando próximo, e ele parou e começou a vir na minha direção. Aí eu pensei, vixe, agora a gente apanha. O cara tá vindo aqui na direção, e aí ele olhou e falou assim, você falou oração?
Eu falei oração ali. Eu quero essa oração. Eu falei, eu fiz uma oração por eles quase agora e essa oração é para aceitar Jesus. Ele falou, não, é essa oração que eu quero mesmo. Porque eu estava ali na ponta da praça trocando uma ideia com Deus. E eu falei para ele assim, se você me ama, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal. E na hora que eu estou passando aqui, você fala a oração e era esse sinal que eu precisava. E eu falei, então amém, você quer aceitar Jesus? Ele falou, eu quero. E aí eu fui orar por eles, eu falei, estenda as mãos que eu vou orar. E aí aquele outro jovem que tinha falado que não queria, estendeu as mãos. E aí eu olhei para ele e falei, e você, brother, você quer aceitar Jesus? Aí ele, eu quero aceitar. E aí aqueles 4 jovens aceitaram Jesus lá no São Jorge, lá naquela praça. Então, a gente estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo é muito importante, né? Não é só ir, você precisa ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Deus para ouvir a voz dele e fazer o que ele pede, né? Como é que é isso, Pavone? Você estava num churrasco, de repente você sai do churrasco, a galera fica, onde você vai, onde você vai? Cara, a carne tá boa aqui. É que quem me conhece sabe o jeito que eu sou meio doidinho. Principalmente quando é coisa pra Deus. Pode ser meia-noite, 1h da manhã, 5 da manhã. Quando é coisa envolvida assim, principalmente com alma, posso estar no lugar que for. As pessoas nem estranham mais, né? Sou um cara, eu falo que se precisar, sou pra toda hora, literalmente. Mas e aí, você saiu, qual que é o sentimento assim que você fala, cara, valeu a pena 4 almas pro reino dos céus? Rapaz, literalmente eu vou chorando e volto chorando. Claro, né? Todas as vezes que a colheita vem na hora, tem vezes que demora um tempo. No caso do Valdo mesmo, foi um trabalho de meses, outras semanas, outro no dia. Valdo é o skatista, Valdão. Valdo é skatista. Só que, cara, é algo que... Não vou falar que é uma paz, mas é uma alegria, cara, quando você vê alguém aceitando Jesus. Principalmente eu que sou jovem, ver outro jovem que tá ali fumando uma maconha, usando um crack, cheirando uma cocaína. Você vê a pessoa aceitando Jesus. Às vezes muitas pessoas pensam, mas para que o cara vai aceitar Jesus, vai continuar ali? Mas a gente sabe que uma semente foi plantada. E esse sentimento que eu sinto toda vez que eu faço evangelismo é alegria, cara. Mas a pessoa vai continuar ali se prostituindo. Mas mesmo assim, cara, eu pude falar de Jesus para alguém. E saber que você vai encontrar talvez um dia essa pessoa nos caminhos do Senhor é gratificante. Tanto que teve esse tempo atrás, o Felipe fez um evangelismo na frente do Santarém. E tava uma muvuca de gente, uns 50 jovens ali, usando narguile, bebendo, fumando, e muito barulho, muito som alto. E a gente chegou, tava com uns panfletos, tinha uma galerinha de umas 5, 6 pessoas mais ou menos. A gente falou, licença, a gente quer falar de Jesus, o cara já apontou o dedo pro Felipe, falou, só vou ouvir porque eu ouvi a Bíblia aí, então pode falar. Com o bonezinho e tal, do jeitinho que eu ia pra igreja no começo. Aí beleza, a gente falou de Jesus. A gente fez a oração e tal. Aí passou um mês e meio, a gente estava na igreja. Aí o rapaz chegou pro Felipe e falou, cara, você lembra de mim? Aí o Felipe, cara, como assim? Não lembro, né? Aí falou, eu sou o cara que estava lá no Santarém, que vocês levou a palavra aquele dia. E agora eu me reconciliei com Jesus e voltei para Deus. Aí aqui, na hora que o Felipe falou aquilo, eu falei, Felipe, você não tá falando sério, né? Ele Felipe todo. Aí eu comecei a chorar de novo. Falei assim, cara, tudo bem que talvez eu perdi um churrasco, mas, cara, foi 2 almas para Jesus. Se eu tivesse lá enchendo a barriga, e aí? Isso aí que é só pensar, olhar só pro seu umbigo, né? Só pra sua barriga, né? Ô, Felipe, deixa eu te falar, o Rodrigo fala muito de você. Ele é o Moisés, eu sou o Arão. Né? Ah, é? Ele esteve aqui semana passada, na sexta-feira, né, com a gente, foi muito bom. E ele me contou várias histórias e ele disse que você é muito intencional nas suas atitudes, né? E contou algumas, né? Até, eu não sei se foi um lugar que você ia comer churros ou pastel, alguma coisa assim. Conta essa história para nós, tá lembrado, não? Lembro. A gente saiu de um restaurante e estava querendo comer uma sobremesa, né? E aí eu lembrei de um lugar que tinha inaugurado, que vendia churros. E aí tinha a bisnaguinha de doce de leite que vinha junto. E eu falei, a bisnaguinha ali encher de doce de leite no churros. E eu falei, vamos lá conhecer, né? E aí a gente chegou lá, o dono do estabelecimento falou assim, vocês são os últimos, tá? Então a gente vai atender vocês, não vai atender mais ninguém. Aí se chegar alguém, vocês avisam. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí
cara falou isso, do jeito que ele entrou, chegou uma galera. E aí eu ouvi eles comentando, falou assim, vamos pedir os churros, tal, isso. Aí na hora que eles entraram na fila, eu falei, o rapaz ali falou que já encerrou as atividades, vocês não querem confirmar com eles? Aí eles foram lá, confirmou, o cara falou, não, já encerrou. Aí eles todos tristes, assim, saindo, eu falei, peraí, vocês vão pedir churros? Ele falou, Eu falei, se quiser eu tô na fila, eu sou o último, eu peço 2 churros, aí eu peço para vocês também. Aí eles, não, então beleza, eu faço um pix para você e você pede os churros. Aí fez o pix e esse rapaz, esse jovem ficou do meu lado. O pessoal que estava junto comigo sentou na mesa, o que estava com ele sentou na mesa e ficou esse jovem do meu lado. Ele e a esposa dele. E aí a gente começou a falar de Jesus, aí ele perguntou, você é cristão? Eu falei, sou cristão, tal. E aí a gente falando, e aí do nada a minha filha chegou, a Laurinha. E a Laura, assim que ela chegou, falou, papai, a mamãe tá te chamando. Aí eu olhei para ela e vi que a gente estava falando de Jesus e eles estavam bem quebrantados, né? Aí eu falei, filha, evangeliza. Aí, do jeito que eu falei, ela olhou e falou, Jesus te ama. Falou para eles. E aí esse jovem já encheu o olho de lágrimas, falou, nossa, cara, que lindo, sua filha. Eu falei, fala um versículo da Bíblia. Aí ela, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23. Eles, nossa, ela não Quantos sabe anos tem a Laurinha? Quantos anos? 3 aninhos. 3 aninhos. Aí eles, nossa, ela sabe falar versículo da Bíblia, e eles todos empolgados. E naquela hora eu falei assim, agora é a hora, né? Vou fazer o apelo, quer reconciliar com Jesus. Eram desviados da Assembleia de Deus. Eu falei, agora é o momento. E aí o Espírito Santo falou, não, você não vai fazer isso. E eu não fiz. E a gente comeu churros, foi embora, cumprimentou, eles agradeceram. E quando eu cheguei em casa, tinha 4 solicitações de amizade no Insta. E era esse casal e os outros 2 amigos que estavam juntos. E aí ele mandou um texto agradecendo, tal, falou que foi um momento assim legal ali que a gente passou junto. E ele falou assim, eu vi no seu Insta aí, quando você precisar de qualquer coisa, cara, você me fala. Se você precisar de qualquer coisa, assista, ajuda, o que você precisar, você me fala. Aí eu, não, beleza. E aí aconteceu lá no Flores do Campo de uma mãe que perdeu um bebê. Fazia pouco tempo que eu acho que tinha 5 meses, e aí o bebê tinha falecido. E aí a gente foi lá fazer uma visita, fazer uma oração por ela, chorar junto. E aí na hora que a gente chegou lá, eu perguntei para ela, o que você precisa? Porque eu vi que doaram alimento e doaram roupa. Tem alguma coisa que você realmente precisa? E ela falou, eu preciso de fio. Porque aqui na minha casa não tem energia. A gente só tem essa lâmpada, ela apontou, só tem essa lâmpada, os outros cômodos não tem energia. E aí eu mandei uma mensagem para esse jovem, porque ele é dono de uma empresa de materiais elétricos. E aí ele falou, não, passa aqui que eu vou arrumar para você. Eu falei, não, mas aí você dá um descontinho. Tá? Ele, não, passa aqui. Aí na hora que eu cheguei lá, esse jovem tinha separado mais de R$400 em material. Separou fio, soquete, lâmpada. E aí eu falei, quanto que vai ficar? Ele, não ficou nada. Eu falei, não, mas como assim? Não ficou nada. E aí a gente vê, né, o trabalhar de Deus através de um churros, numa fila, onde a gente pôde falar de Jesus. Deus, ele mostrou, né, que ele é presente e ele fez isso. Então, foi uma experiência única. Recentemente ele ajudou de novo. Até mandar um abraço para ele, para o Felipe. Felipe também, xará. Felipe. Deus abençoe. E você, Pavone, você é músico, né? Não vou pedir para você cantar, não, porque você já falou que está com a voz ruim, né? Tem que estar preparado para sexta ainda. Sexta nós vamos rasgar o... Literalmente. Né? Tá certo. Você evangeliza mais conversando ou você usa também da música? Rapaz, a maioria dos evangelismos que eu vou, eu gosto de ir com violão. De Deus, já de um tempo para cá, ele já vem trabalhando, né? Que nem sempre eu preciso de um violão. Me quebrou muito, na verdade, que eu sempre falo, não, Felipe, eu vou só para cantar e tocar, vou só para cantar e tocar. Só que tem situações que a gente sabe que não é assim. Mas, a princípio, eu sou um cara mais descontraído, vou dizer. Eu sou o cara mais doidinho do evangelismo. Faço umas loucuras. Mas... Por exemplo. Rapaz, você quer que eu fale? Se ele não contar, você conta, vai lá. Acho que é mais fácil ele contar, porque quem escuta... A gente foi num dia muito frio evangelizar, e aí um cara falou assim, vocês não tem uma calça para arrumar? E a gente não tinha levado... Não, ele não fez isso. Aí ele começou a tirar a calça dele.
Aí eu falei, mano, o que você tá fazendo? Só que ele tava com 2 calças. Ah, bom. Aí ele tirou a calça, deu pro Eu cara. fiquei imaginando como é que esse cara foi embora sem calça. De um evangelismo não dá. Aí ele tirou a meia, Vai. deu a meia também pro cara. Aí um outro amigo viu a atitude dele e falou assim, não, peraí. Aí arrancou a blusa, deu a blusa. Teve um tempo, uma outra vez que a gente evangelizou na Samuel King, ele tava de pijama, ele tava se preparando para dormir. Aí eu mandei mensagem para ele, ele falou, cara, tô de pijama, mano, eu já tô aqui deitado. Aí eu falei, mano, é só colocar uma roupa aí. Ele falou, então, beleza, mano, eu vou. Aí ele colocou uma roupa por cima do pijama e foi lá, foi evangelizar. Então é doidinho mesmo. Isso aí é uma benção. Eu gosto de cantar. Você gosta de cantar, mano? Gosto, cara. Ixi. Daí o evangelismo, a noite do pijama, esse evangelismo. É comum, porque o Felipe literalmente, ele o Felipe dá essa doidura assim. Não é doidura. Eu falei, nossa, o Espírito Santo vai incomodar ele uma- meia-noite. É uma loucura do espírito, né? Peraí, e a Camila, na hora que a Camila fala, boa noite, amor. Aí dá o beijinho, de repente eu vou evangelizar. Não, ela e tá aí, como é que é esse acostumada, eu negócio? acho. Não, ela tá acostumada. E eu até louvo a Deus pela vida dela, né? Mandar um beijo pra ela, pra Laurinha. Mas é uma pessoa que apoia, né? A gente já viu várias famílias que o marido não apoia ou a esposa não apoia. E eu tenho uma esposa que apoia. Que benção. Então, todas as vezes que eu falo que eu vou evangelizar, aí ela só fala, toma cuidado, olha a hora, põe uma blusa de frio. É aquela resenha da esposa, né? Mas ela nunca falou assim, não, você não vai. Ela sempre abençoou, né? Então, quando acontece isso e é de madrugada, eu só falo, amor, tô indo, dou um beijinho e saio e bora. Maravilha. Aí, você é casado, não, né? Não. Né? Tá namorando? Não. Tá de boa? Tô novo, né? Tá novo. Ele quis dizer assim, eu tô livre ainda. Deixa eu evangelizar primeiro, né? Ele vai falar, vamos mudar de assunto, irmão? Ai. Ô, Felipe, o que é que você tem de sonho ainda a realizar através do evangelismo? Porque, assim, eu sei que Deus tem colocado um projeto dentro do seu coração, né? E tem coisas que você já está realizando, já realizou, outras estão em pleno cumprimento, mas tem aquela visão ainda que você fala, olha, ainda eu quero fazer isso, né? Não sei se você pode revelar, se quiser falar, fica à vontade. Uma delas eu posso é a casa de passagem, né? A gente tem um projeto no coração aí, a gente está em oração para montar uma casa de passagem. Talvez no futuro uma casa de recuperação, mas de início uma casa de passagem. Porque às vezes você fala de Jesus para a pessoa que está em situação de rua e a pessoa está ali fedendo, está suja, e aí ela precisa tomar um banho, precisa de um alimento, e aí você tem essa possibilidade de levar ela até essa casa de passagem, dar um banho nela, ter um momento ali de mesa, de comunhão mais tranquilo, direcionar para uma casa de recuperação. Então, de início, essa é uma ideia que está aí, está nos nossos planos, né, para executar. A escola de missão é outra. Eu participei recentemente de uma. Aonde? Na sede mesmo, com o pessoal aqui da na Assembleia Demel. de Deus da São Vicente. Isso. Lá no Projeto Lucas, lá teve a escola de missões, mas aí a gente tem essa ideia de fazer um momento aí voltado à missão, ao evangelismo e treinar o pessoal, né? Motivar o pessoal a ir para as ruas, falar de Jesus. Entendi. Tem pessoas que falam assim, você já encontrou pessoas assim, fala, eu amo missão. Na hora que você chama, vamos ali então na biqueira ali. Já encontrou? Eu não vou falar todo dia porque ia ser mentira, mas direto acontece isso. Da pessoa falar, quando tiver evangelismo me chama que eu chamo e não vai. Outros falam, quando tiver evangelismo com jovens, aí você me chama, porque o meu chamado é para jovens. Esse aí, ele se arrependeu de ter falado isso, ele tomou uma na lata, né? Porque como que Deus separa uma pessoa só para evangelizar jovens? Se você vê um adulto ali, ou um idoso precisando de Jesus, você vai falar, não, meu ministério não é isso, é para jovens. Ele não ama a alma, né? Não. Ele está querendo o quê? Ele está querendo, na realidade, um rolê, né? Está querendo se aparecer ali, ter um momento, talvez, de comunhão com jovens, arrumar uma namorada, não sei.
mas evangelizar ele não quer. É tudo menos isso, né? É tudo menos isso. E aí, Pavone, o que você acha da juventude de hoje? Por que a juventude de hoje... Eu gosto de frisar, porque as pessoas acham que a gente está criticando. E o fato da gente falar, irmãos, é porque talvez tem você que está sentado na cadeira aí, jovem, Deus está chamando você, Ele está chacoalhando você e você precisa se posicionar. Então, assim, o que falta para a juventude de hoje para poder ter esse despertamento e saber que Deus está contando com ela e que não é porque Deus precisa dela, é porque é uma honra Deus te usar, né? Então falta um despertamento. O que falta para essa juventude de hoje? Rapaz, é duro falar isso, mas eu acho que é sair da janela. Igual eu estava lá na janela, o culto rodando, Paulo descendo a lenha, aquele cara lá na janela, e o que ele precisava estava ali, ele estava olhando para o lado de fora. E hoje os jovens dentro da igreja é muito assim, né? Tá dentro da igreja olhando, preocupado mais com o mundo. E esse negócio do despertar, cara, é algo difícil de falar, porque já devia ter despertado, na verdade, né? Já devia estar vivendo. E quando a gente fala sobre evangelismo e fala sobre jovens, eu vejo muito que ele vai mais para um satisfazer, né? Porque às vezes é pela gratificação pessoal. A pessoa para subir o próprio ego. E muitos amigos meus às vezes fazem evangelismo, aí se fala assim, nossa, o cara deve estar feliz de ter visto alguém aceitar Jesus, mas não, o cara só vai falar pro ego, nossa, cara, como é bom. Eu falei, mano, tá mais envolvido com o satisfazer, porque você sai do evangelismo, nossa, cara, eu fiz isso. E o que precisa é o jovem despertar para saber que não foi ela que fez isso, foi Jesus, através da vida dela que fez. É um despertar, eu falo, na questão de trabalhar o próprio ego. Que a maioria das pessoas que às vezes vai fazer evangelismo por aí, elas só vão para literalmente satisfazer. Falar, nossa, cumpri tabela, fiz minha carga horária ali de evangelismo, estou bem. É literalmente viver para isso, cara. Porque é o que eu falei no começo. As pessoas têm que se despertar, na verdade, não para fazer evangelismo, se despertar para ter uma vida com Jesus. Se ela se despertar para ter uma vida com Jesus, o resto é involuntário, cara. Não tem como você falar que você está com Jesus e não falar de Jesus. Eu, pelo menos, não aceito isso. Quando você estava lá, perdidão lá fora, desviado, alguém foi falar de Jesus para você? Sim, Jesus. Aqui, ó. Felipe era um deles, cara. Quando eu me afastei da igreja, a maioria, eu falo 80% Mas ele já te conhecia? Já, mas ele me conhecia na igreja, ele não me conhecia fora da igreja. E a maioria das pessoas que me conheciam dentro da igreja, literalmente, não vou falar que me abandonaram, né, mas desacreditaram muito, né? Relacionando a assim, isso daí já não volta mais. Não adianta a gente trazer que vai voltar de volta, porque eu era muito inconstante. Eu ia, voltava e saía. Ia, voltava e saía. Ia, voltava e saía. O Felipe foi um cara que insistiu até o final. Vinha, me achava lá drogado, me dava um tapa na cara, voltava, me dava um tapa na cara. Ele não cansou, vamos dizer. Insistiu até o final. Não desistiu de você. E hoje vale a pena, cara. Hoje eu sou muito grato pela vida dele, da vida da minha avó também, que sempre orou por mim. Das pessoas que entenderam, né, que a semente ela tá ali, mas tem que ser regada todo dia. Hoje as pessoas são muito preguiçosas, eu falo. A pessoa vai lá, entrega o panfleto, fala, nossa, a pessoa não vai vir para Jesus, não? Se vira aí. E já desiste. Se vira aí, ó. Lê aí que Jesus vai te salvar. E esse é um evangelismo que eu não gosto, né? O do panfleto, só entregar ali. Tanto que quando convidam a gente para fazer esses trabalhos, eu falo assim, ó, se for para entregar panfleto, é melhor contratar uma empresa de panfletagem, carro de som, e deixar entregando, porque a gente tá aqui para falar de Jesus. Então, o panfleto é uma estratégia para você ter a atenção da pessoa ali, mas falar de Jesus, assim como levar um doce, levar um alimento, é a estratégia, mas aí o objetivo principal é Cristo. Uhum. E o Pavone falou isso, um versículo que eu gosto muito da Bíblia, fala, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, o que a gente fazia com ele ali, na realidade, era algo pequeno, né? Mas quem faz mesmo é Deus que dá o crescimento. E as orações das pessoas que oravam por ele,
A gente encontrava ele e dava um sermão, né? O tapa na cara era algum sermão, mas Tapa bom, tapa bom. é Deus que fez a obra, né? Entendi. Mas como é vamos, só um pedacinho aqui. Vocês se conheceram na igreja. Sim. E aí você resolveu dar uma passeada pelos campos de Moab, né? Aí você ficou sabendo. Como é que você ficou sabendo? Como é que você recebeu essa história aí o Pavone tá mal, tá... O nosso ciclo de amizade era o mesmo, né? Então, sempre um comentava, falava assim, o Pavone tá perdidão. Ou a gente convidava ele e falava, mano, tô de boa. Ou até mesmo através das redes sociais, né? Via postando foto com bebida, essas coisas. Aí a gente sabia, né, que a pessoa não tá bem. E aí a gente ia, conversava, chamava para ir na igreja, aí usava um psicológico, né? Aí ele falava, não, vou na igreja então hoje. Aí ia na igreja, aí chorava. Então, através disso, né, a gente sabia que estava errado, mas Sabia não que tomava tava uma errado, posição. não tomava. Sem vergonha na cara mesmo. Mas aí foi assim, foi através disso. Através das pessoas, das redes sociais, a gente identificava. E isso é algo complicado, porque tem muita gente que está pior que o Pavone dentro da igreja e não demonstra. E aí você não sabe que a pessoa está ruim. Isso que é o brabo, né? A não ser quando Deus revela, mostra algo, mas se não acontecer isso, a pessoa vai estar lá, você vai olhar ela erguendo a mão, glorificando a Deus, mas é uma pessoa que está seguindo um caminho que leva para o inferno. E isso é complicado. É o famoso joio e trigo, né? Dentro da igreja ali. Um dia debaixo daquela árvore lá da frente, lá de cima, grandona, que 7 copas, tava tendo uma festa aqui. Mas, sabe? E a pessoa que estava pregando, Deus usava muito em revelação. E aí vem um amigo meu, que é um irmãozão meu mesmo, né? Parceirão mesmo. E a gente fez muita bagunça junto, um pedaço daquele testemunho que eu estava te contando aqui, né? Você vai ficar curioso para saber. E eu já estava casado, já estava na igreja, né? E tal. E ele veio. E ele ficou debaixo daquela árvore lá, com o braço cruzado. Eu falei, cara, por que você não volta para Cristo? Ele falou assim, se aquele pregador sair de lá, vir aqui falar comigo e Deus me revelar, eu volto. Eu falei, esquece, filho, porque Deus não vai revelar o que você já sabe. Você vai ficar no mundão porque você quer. E é meu irmão. Só que eu não misturo as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra... Deus tem que te revelar o que você já sabe. Então isso, né? Uma coisa é quando você está lá escondido lá e você acha que nem Deus sabe, mas Ele sabe tudo. Aí Ele vem e fala, Felipe, é assim, corrige porque senão... Aí é diferente, mas você fica ali tentando Deus, não, eu estou errado, vamos ver se Deus vai vir aqui falar comigo. É tipo assim, não, vamos ver se Deus tem coragem de vir aqui falar comigo. Você está, não, tá. Eu falei para ele, infelizmente até hoje ele anda afastado dos caminhos do Senhor, né? Eu falo muito com ele, é meu amigão, tal. Só que eu não confundo, eu sempre falo para ele, cara, Jesus te ama, volta para Cristo, volta para Cristo. E isso é uma das coisas, Felipe, eu não sei se você trabalha assim, a gente tem muito amor, mas tem hora que a gente tem que falar umas verdades, não tem não? O amor é isso, né? Eu digo assim, falar a verdade é dar aquelas batidinhas mais fortes, né? Sim. Porque tem uns caras que não acordam. A paternidade me ensinou isso, porque eu tenho uma filha, 3 aninhos, e nessa fase eles querem brincar, eles querem fazer as coisas e eles não têm noção de tudo. Então você precisa ser mais firme ali, porque tem que comer, tem que dormir, tem que tomar banho. Então você precisa fazer isso não porque você quer o mal. Eu não falo para minha filha comer porque eu quero o mal dela, não, mas é porque ela precisa. Eu faço isso porque eu amo ela. É um cuidado. E às vezes a pessoa precisa ouvir algumas verdades para ela entender que o que ela está fazendo não é legal. Você ama, você corrige porque você ama. Então é preciso, né, às vezes exortar ali, porque não é só passar a mão na cabeça, né? Deus, ele é amor, mas ele é justiça, né? Então nós precisamos agir com justiça também. Maravilha. Gente, nós já estamos aqui há 1 hora nesse bate-papo. E eu sei que vocês estão cheios de coisa aí, cheio de Deus, né, para falar. Vocês querem marcar o retorno para ir ao ar segunda-feira que vem?
a gente pode gravar durante essa semana. O que vocês acham? Vocês que mandam. Fechou? Tamo junto. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, queridos. Nós vamos encerrar semana que vem. Pavone está aqui, né? O Gabriel Pavone, o Felipe. Cara, ficou parecendo dupla sertaneja. Gabriel e Felipe. Essa dupla sertaneja bem afinada no reino dos céus, né? Então, semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, aqui no Ponto de Vista Podcast. Obrigado, Pavone. Obrigado. Né? Segunda-feira a gente continua, tá bom? Felipe, Deus abençoe. Brigadão. Combinado, segunda-feira, estamos aqui de volta. Pode ser? Fechou? Fechou. Maravilha, então. Queridos, até a próxima segunda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.